ZYM 923, canal 221E, 92,1 MHz. Emissora da Fundação São Francisco de Assis, com estúdios localizados na rua Dom José Lázaro Neves, 414, Centro. E transmissores na rua Coronel Fiuza, sem número, Vila Fiuza, Assis, São Paulo. Escuta FM, evangelização e cultura em frequência modulada. Este programa é uma produção totalmente independente. Todo o seu conteúdo aqui expresso é de total responsabilidade de seus idealizadores. Fique ligado, vem aí a próxima atração. Rádio Escuta FM. Começa agora na Escuta FM, programa Educação Rural, com dicas para trabalhadores e produtores rurais, aposentadoria rural, comercialização, segurança do trabalho e muito mais. Programa Educação Rural. Apresentação, Professor Azevedo. Programa Educação Rural. Oferecimento TST Online. Sistemas, software para e-social. Uma plataforma que agiliza, garante a qualidade e a conformidade dos processos de saúde e segurança do trabalho da consultoria e SESMIT próprio. Assine já tstonline.com.br. Pessoal, tudo bem? Bom dia, bom dia. Hoje é sabadão, pessoal também do Facebook acompanhando a gente. Lembrando, ó, vai lá no nosso Facebook da rádio, é Rádio Escuta FM. Você vai no comentário do programa, estamos na transmissão ao vivo. Você vai mandar um oi lá pra gente, tá bom? Então vamos começar o programa sempre pedindo para o Espírito Santo de Deus abençoar esse programa, abençoar também você, ouvinte da Rádio Escuta, e, é claro, os nossos apoios culturais, aquela pessoa que acredita aqui no nosso projeto da Rádio Escuta, tá bom? Então, Espírito Santo de Deus abençoe e a gente só tem a agradecer. Tudo que a gente conversar hoje aqui no programa, que você consiga colocar em prática na sua vida para poder melhorar. Então a gente tem vários assuntos para estar tratando. Semana passada, pessoal, nós conversamos bastante um pouquinho para você diversificar, para você não colocar todos os ovos em um pote só. Isso é muito importante, tá bom? Então você que é pequeno produtor rural, você que pequeno comerciante, está começando, então não coloque sua energia em uma coisa só. Nesse momento você tem a oportunidade de poder diversificar e isso é legal. Então quando você trabalha com uma nova cultura, coloca um produto novo para poder vender, isso é muito legal. E hoje, pessoal, é importante você pensar dessa maneira, tá bom? Pensar em não colocar tudo em um único local, tudo bem? Isso é um ponto fundamental para o nosso dia a dia. Pessoal, hoje o WhatsApp da rádio, a gente está fazendo um ajuste nele, então para você mandar mensagem para nós, você vai no Facebook, então você vai interagir. Professor, não tenho o costume de conversar no Facebook. Não, você tem, agora você vai pegar esse, então por isso que eu estou falando, tem que diversificar.
corre lá para o nosso Facebook. O Facebook é Rádio Escuta FM. Lá tem o comentário também. Você vai falar da cidade que você tá. Você vai mandar aquele oi, aquele bom dia. Faça aqui igual, ó, a Ana Paula. A Ana Paula já tá lá, mandou já um coraçãozinho pra gente. Bom dia, Ana. Tá lá no nosso Facebook. Então vai lá no comentário e se você também puder compartilhar. Compartilhe a nossa transmissão ao vivo pelo Facebook para chegar em mais pessoas, tá bom? Porque isso é muito legal também. Quanto mais pessoas a gente conseguir tocar com a programação aqui da Escuta FM, o nosso programa Educação Rural, vai ser sensacional, tá bom? Então isso é bem legal também, bem importante. Pessoal, vamos começar a conversar. Hoje eu tenho um assunto. Então a gente falou de diversificar semana passada, de você ampliar aí a cultura que você faz na sua pequena propriedade rural. Hoje eu quero falar também um pouquinho de organização, porque, pessoal, para você alcançar as bênçãos, você tem que se organizar. Não adianta, se você for uma pessoa desorganizada, fica mais difícil, porque você sempre vai estar trabalhando com o problema. Então, sempre eu vou estar focado no problema. Então, a pessoa organizada, ela sempre foca na solução, é muito mais fácil. Então, a gente vai conversar de organização hoje aqui no programa Educação Rural. Vou passar aquelas notícias do INSS. Então, é legal, né? As notícias do INSS, porque é importante a gente ficar atento com o INSS. Vou trazer um exemplo para vocês. Eu atendi um cliente essa semana, e aí ele falou, pô, professor, já estou quase para aposentar. Será que tem como fazer o cálculo para ver se eu já consigo me aposentar? E ele é uma pessoa jovem, ele tem... Você sabe que o homem aposenta com 65 anos no Brasil. Você anotou aí, homem, aposentadoria urbana, 65 anos. Ele chegou lá no escritório, professor, eu quero me aposentar. Dá para você fazer o cálculo? Sim. A gente calculou... Ele tem 56 anos de idade, ele já tem 23 anos de contribuição. E se, só que aonde foi o erro? Por isso que a gente fala de organização e planejamento. Ele parou de contribuir, ele começou a trabalhar por conta, ele trabalhava de motorista de ônibus, depois agora eu vou empreender. Ok, começou a empreender, só que ele parou de fazer as contribuições. Se ele tivesse continuado fazendo as contribuições, porque falta pouquinho, pelo cálculo que nós fizemos e pelo cálculo oficial também do INSS, tá faltando 4 anos e ele tá faltando 4 anos de contribuição. Então, independente da idade. Por quê? Porque a gente vai aposentar ele com pedágio. Então, depois a gente pede revisão da aposentadoria. Mas vamos aposentar ele com pedágio, ele paga o pedágio agora, depois ele se aposenta e depois a gente pede revisão. Não tem problema nenhum. Um negócio é se aposentar, pessoal. Então, por isso que é importante você fazer o cálculo previdenciário para analisar. Agora, não para de pagar. E aí eu falei para ele, pô, mas aí você parou de pagar, você vai deixar todos esses 23 anos, quase 24 anos para o governo, porque você não vai alcançar a sua aposentadoria. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Talvez você esteja nessa situação que você era empregado, estava contribuindo, depois você quis empreender, e aí você fala, mas eu não vou mais pagar o INSS, eu vou esquecer do INSS. E aí vai gerar um problema para você, tá bom? Porque imagine só, 23 anos de contribuição, faz o cálculo, uma conta simples aí, você colocar lá R$100 todo ano, são 12 meses. Você já parou para pensar? R$100, 12 meses, mais juros, mais correção, mais um pouquinho de 13º, mais um pouquinho de férias, aumento. Então todo ano ali você vai colocar R$1.500 na conta lá do INSS. Você já parou para pensar nisso? 10 anos, quantos R$1.000 você pôs? Já, R$1.500, por ano, 10 anos, faz a conta. Depois você colocou mais 10 anos, depois mais 5 anos. Então todo mês você colocou R$100 durante 25 anos. Para você não pegar esse dinheiro, pessoal, aí a gente precisa ser inteligente. E aí eu vou falar outra coisa, hein? Igual ele chegou lá, falei... Você tem esses 23 anos aqui na sua conta, na sua poupança de contribuição, R$100 por mês, você tem ela aí na sua poupança? Está guardado esse dinheiro lá no banco ou você só guardou no banco do governo? Parou para pensar nisso, pessoal? Então é importante você ser uma pessoa organizada,
você tem um planejamento previdenciário, isso daqui serve para todo mundo, o trabalhador urbano, para o boia fria, para o pequeno produtor rural que vai pagando lá por conta. Então a organização é fundamental, senão você não vai conseguir alcançar o seu benefício lá no futuro. E pode ser até pior, né? Você pode ter pagado um monte de ano e o dinheiro vai ficar lá. Nesse caso aqui, ele nunca utilizou o INSS para nada, nem um auxílio doença, para nada, pessoal, para nada. Então, esse é o bom contribuinte. Para esse daqui, o governo tem que dar uma medalha para ele. São 23 anos de contribuição sem usar o INSS. E agora que ele vai precisar para aposentar, o INSS falou, não, ainda não. Você ainda tem que pagar mais 5 anos. Parou para pensar? É assim que funciona. Por isso que a gente tem que falar de organização. Pessoal, o INSS ele está abrindo consulta e ele já falou aqui que vai se organizar para o pagamento do 13º salário. É isso mesmo, 13º salário. A organização do INSS ele já está programando aqui o pagamento. Então, os primeiros beneficiários que receberão 13º salário serão os que ganham um salário mínimo, que recentemente agora subiu para 1.320. No mês seguinte, os valores vai ser para todo mundo. Então, e quando será agora? Ó, o grupo, a partir do dia 1º a 7 de junho, tá bom? 1º a 7 de junho. Então, isso é importante para você ficar atento. 1º 7 de junho já é agora na próxima semana. Então, as pessoas, 1.320, você que recebe esse valor, pode já puxar seu extrato do INSS, pode verificar se já deu tempo de entrar o cálculo agora para você. A metade, tá bom? A primeira parcela do 13º, agora para o dia 1º a 7 de junho. Não tem... mas ainda não entrou. Não tem problema, fica calmo, segura aí o coraçãozinho, tá bom? Pode ficar calmo. Ainda depois vai virar, no final do mês, lá no dia 26 de junho, fecha novamente a folha de pagamento do INSS e ele pode te pagar no outro mês, lá no dia 3 ao dia 7 de julho. Por que eu estou falando isso? Para você não ficar ansioso. Talvez você chega lá agora, quinta-feira, o dinheiro não está lá, a primeira parcela do 13º, porque não deu tempo do governo colocar você na folha de pagamento. Então você pode ficar sossegado. E aí ele já se organizou aqui, até julho, até o comecinho de julho, até dia 7 de julho, ele faz efetiva a primeira parcela do 13º para todo mundo, tá bom? E aí tem muita gente, ó, são 30 milhões de brasileiros, olha o tanto de dinheiro que vai injetar na economia nesses 2 meses. Mês do namorado, né? Dos namorados, mês dos namorados, festa junina, férias, é muito dinheiro na economia, 62,6 bilhões de reais. E aqui, pessoal, não é dinheiro do governo não, é o seu dinheiro, ele só está antecipando o pagamento, tá bom? Então não é que o governo está colocando tudo esse dinheiro, não, o dinheiro é seu mesmo, é só para ficar bem claro, o dinheiro é do trabalhador que se aposentou e vai receber aí a antecipação do 13º salário, que começa a ser pago agora no dia 1º de junho, então vai aí do dia 1º ao dia 7, se você não entrou nessa folha de pagamento, você vai lá para outra folha de pagamento, que é no mês de julho, que é do dia 3 a 7 de julho. Aí a gente vai conversando com vocês vão mandando um oi para nós, professor, eu já recebi agora, então ótimo, a gente fica muito feliz. Outro ponto que o INSS vem falando, e aí ele vem alertando a gente, o que ele vem posicionando? Ó, o pessoal... e ele fala aqui, ó, o pensionista, ele pode... Você lá no aplicativo Meu INSS, você consegue consultar lá o seu extrato de pagamento. Você já consegue verificar o lançamento se você já está lançado lá o 13º agora para você, tá bom? Então isso é importante. Agora para o comecinho do mês de junho. Outro ponto também que o INSS vem falando, e é um assunto que a gente sempre conversa aqui no programa Educação Rural, é a questão da contribuição. Então o INSS ele está dizendo para a gente, ó,
trabalhadores que trabalham por conta, então, e aí o índice está alto, ele passa que hoje as pessoas que trabalham por conta, 30%, a gente pode, né, isso daqui é da pesquisa, é o que conversou, a pesquisa que o INSS levantou aqui, 30% das pessoas, de cada 10, 3 não paga a sua previdência social. Então esse é um ponto fundamental que você precisa ficar atento com isso, pessoal. Eu sei que você está na juventude, você está com a energia toda, mas se você sofrer um acidente, e se você engravidar, e depois você quer se aposentar, e como que você vai fazer se você não contribui para o INSS? Então o INSS está alertando aqui que o índice de pessoas que trabalham por conta está muito alto, que não recolhe a previdência social. Ele está apontando para nós que hoje a média são muitas pessoas que não estão contribuindo para a previdência social. Então, de cada 10, 3 pessoas não contribuem, e aí ele vem aqui com aquela, né, com aquela estratégia toda, que isso é importante, porque se você sofrer um acidente, você assim, não vai ter o dinheiro, não vai conseguir recorrer por exemplo, a um plano de saúde particular e vai ter que buscar quem? O SUS, o Sistema Único de Saúde, que é financiado pela Seguridade Social, que o INSS, o SUS, tudo isso daqui é a Seguridade Social. Então isso é um ponto fundamental que a gente precisa ficar atento. Por isso que é importante você fazer a sua contribuição para o INSS. Então, o INSS está dizendo aqui para a gente que não está fácil, não, as pessoas precisam contribuir. E outro ponto, também para a gente fechando aqui as nossas notícias do INSS, para você ficar atento, o INSS ele vem novamente dizer que a fila lá para perícia médica está muito alta. Então a fila está alta, 1,8 milhão de pessoas, quase 2 milhões de pessoas estão na fila para perícia médica, para receber o assim, para perícia médica, nem sabe se vai definir, né? Se vai ter um deferimento lá na sua perícia. E é claro, o INSS ele está, e aí é por vários motivos, né? E aqui o motivo que a gente não pode colocar, que é por culpa do perito, do INSS, o médico perito do INSS. Não é por culpa dele, é por culpa mesmo do próprio governo, que há muito tempo não faz não faz concurso público para o INSS para a contratação de perito. Hoje no Brasil todo, nesse tamanho do Brasil, nós temos só 3 mil peritos para cuidar do Brasil inteiro. É muito, né, pessoal? É pouco médico demais para atender todo mundo. Imagine aqui, né? Quase 2 milhões, você tem 3 mil peritos para atender, quando vai acabar essa fila, né? E assim, e todo dia tá chegando mais gente, né? Tá ficando doente, tá ficando acidente, sofre acidente e por aí vai. Não é fácil. Então o INSS ele precisa organizar. E é claro, e aí ele vem aqui novamente insistindo aqui com a questão que assim, a gente precisa agilizar tudo, nós já usamos a tecnologia. E a tecnologia também deveria ser utilizada no INSS, principalmente para você fazer a questão da telemedicina. Então o INSS ele vai retomar aqui a telemedicina, principalmente para você analisar os atestados médicos, para ter ali aquele fluxo de atendimento. E o fluxo de atendimento é com o atestado médico, você envia para o INSS, o médico do INSS consegue analisar, e é claro, né, pessoal? E aí, a questão que o INSS ele vem aqui, mas precisava a regra de comprovação desse atestado médico. Isso daí o INSS ele tem, né, ele tem tecnologia para verificar se esse atestado médico pode colocar lá, assinar, só aceitar o atestado médico com certificado digital assinado pelo médico. Então o INSS ele tem várias tecnologias para agilizar. O que não pode é deixar essa fila grande. Hoje ele está falando aqui para a gente que está demorando em média 58 dias para ler ou para a pessoa ser atendida no INSS para perícia médica. Eu fico com dúvidas aqui. Eu ainda vejo que está demorando muito mais dias para você ter um atendimento do INSS, porque aqui se pesquisou numa grande cidade,
uma região sudeste, onde você tem os médicos trabalhando, mas se você for indo para o interior do Brasil, a dificuldade é muito grande, tá bom? Então, são notícias que o INSS ele vai passando para a gente, para as pessoas ficarem atentas. E a última, pessoal, é aquela novela. É a novela lá da revisão da vida toda. O INSS já recorreu. Eu tô falando isso para você não cair aí em conversa. Mas já quero colocar... Ainda... O INSS, ele recorreu, tá dizendo que ele não tem grana para pagar todo mundo. Então, é assim, e assim... Imagine só, se o governo não tem grana para pagar todo mundo, né, pessoal? A ação da revisão da vida toda, então a gente precisa aguardar isso, mais uma decisão. Então a AGU recorreu ao STF para a questão ainda da revisão da vida toda. E aqui é um ponto fundamental, porque o INSS ele está dizendo que não tem dinheiro, o sistema não está organizado, mas essa conversa do INSS já vem de muito tempo, né? O INSS já deu tempo de se organizar para você fazer a revisão da vida toda das pessoas, tá bom? Então esse daqui é um ponto fundamental, a gente não vai nem entrar nesse assunto, e o INSS ele está dizendo que precisa... que, se fosse da noite para o dia, e não é da noite para o dia, né, INSS, a despesa aqui para a revisão dessa vida toda, se for para pagar, mas aqui, pessoal, o INSS não vai pagar de uma vez, a revisão da vida toda, ele não vai, tem que pagar 50 bilhões de diferença para o aposentado? Tem que pagar 50 bilhões de diferença, esse é o dinheiro da revisão da vida toda. Só que isso daí vai ser fracionado. Então, talvez a pessoa, infelizmente, vai morrer e não vai receber essa revisão. A gente precisa ter essa consciência, tá bom, INSS? Então, a gente precisa ficar atento com isso. Porque vai ser fracionado em quantos anos, né? Até se organizar. Então, a gente vai caminhando agora aqui para o nosso apoio cultural. Depois a gente vai voltar, vou falar um pouquinho para vocês. E aí, vamos tocar lá no assunto da organização, do planejamento da sua propriedade rural, principalmente da sua propriedade rural familiar. Então a gente precisa se planejar, tá bom? Observar, compreender, decidir, agir e monitorar. São esses assuntos que a gente vai conversar depois do nosso apoio cultural. Estamos apresentando o programa Educação Rural, do plantio à colheita. Escuta FM 92,1. Apoio Cultural. Exames admissionais, periódicos, retorno ao trabalho e demissionais. Atendemos Palmital e região. Vamos até sua empresa para a realização dos exames médicos. E mais, PGR, LT-CAT, PCNSO e PGRTR. Treinamentos NR10. Trabalho em altura e espaço confinado. WhatsApp 18 996 06 8275. Melo Peixoto 971. Próximo ao Supermercado Zanetti. Azevedo Segurança do Trabalho.com.br. Todos os sábados, a partir das 8 da manhã, pela Escuta FM 92,1, programa Educação Rural, com o professor Azevedo. Dicas para trabalhadores e produtores rurais, aposentadoria rural, comercialização, segurança do trabalho e muito mais. Programa Educação Rural, todos os sábados, às 8 da manhã, pela Escuta FM. Rádio Escuta FM 92,1 MHz. Voltamos a apresentar Programa Educação Rural. A roda do trator não pode parar. Oi, pessoal, tudo bem? Voltamos, em cima da pinta, 8h24 da manhã. Já deu aquele bom dia especial, já tomou aquele cafezinho. Você que acorda sempre... O pessoal acorda cedo. Então tá ouvindo aqui o programa Educação Rural.
Então agora são 8 horas da manhã e 24 minutos. Vai aí, dá aquele bom dia, agradece a Deus por esse dia maravilhoso. Hoje é sabadão. Mandar aquele beijo pro pessoal que tá sempre ouvindo a gente. Vai lá no nosso Facebook, é Rádio Escuta FM 92,1. Lá no rádio é 92,1. No Facebook é Rádio Escuta FM. Depois você também pode dar uma navegada aí, baixar o aplicativo de rádio e ouvir também a gente pelo celular. Então hoje dá para você ouvir pelo Facebook, dá para ouvir pelo rádio, dá para ouvir pelo aplicativo também. Pessoal, tem muita coisa para a gente conversar na manhã desse sábado. Lembrando, professor, eu sou boia fria, eu tenho uma pequena propriedade rural, preciso me organizar. Então preciso aposentar, preciso fazer cálculo, preciso organizar toda a documentação da minha propriedade. Fui no banco, quero solicitar um crédito rural, me colocaram um monte de documento para a gente separar, para a gente buscar, e a gente se depara com essa burocracia, e se depara mesmo, pessoal. Então você pode contar com a gente, com o nosso escritório, Azevedo Consultoria. Depois você navega, Azevedo Consultoria, você pode me mandar um oi, vai lá no nosso Instagram também, @professor Azevedo, ou Azevedo Consultoria, ou o site Azevedo Segurança do Trabalho. Você vai me mandar um oi e falar: professor, sou boia fria, quero aposentar, sofri um acidente de trabalho, como que eu faço? Eu quero regularizar minha propriedade, o pai e a mãe deixou aqui pra gente, e a gente precisa organizar. Então tudo isso precisa ser feito, pessoal, não pode deixar para depois. Então, a gestão da propriedade rural, isso daqui traz um impacto muito grande, porque, independente do tamanho da sua propriedade rural, isso daqui é um ponto fundamental, independente do tamanho, se a propriedade é pequena, se é grande, se é média, se é uma propriedade rural familiar, o que você não pode é deixar de organizar essa propriedade. Você não pode querer ter um sítio, uma chácara, só para criar mato. Não dá. Só para pagar imposto. Não dá, não é assim que funciona. Você tem que organizar ela, porque olha toda a gestão que você vai ter que colocar em prática. Por isso que eu estou falando, conta com a gente lá da Azevedo Consultoria para poder te ajudar. Questão econômica da sua propriedade. Pessoal, ela quietinha, sem fazer nada, não vai gerar gasto? Economia. Esse é o primeiro ponto. Despesa. Você tem que ter grana para manter a propriedade. Não tem jeito. O pessoal do Facebook, tô até fazendo com o dedo aqui, tem que ter dinheiro. Então é economia. Esse é o primeiro ponto. Fundamental. Depois, a questão ambiental. Tô falando aqui coisa ambiental, coisa simples. Como a gente pode explicar para você? A regularização, a documentação, questão simples, ambiental da sua propriedade rural, precisa estar regularizada, tá bom? Precisa estar regularizada. E depois a parte social. O que é a parte social, pessoal? A parte social, essa é aquela propriedade, ela está trazendo algum benefício para a sua família. Não está trazendo, só está trazendo transtorno, só está trazendo briga. Então, não está fazendo parte social nenhum. Então, você tem que trabalhar uma questão de desenvolvimento dessa sua propriedade econômica. Tem que ter cuidado, tem que botar dinheiro para ela ficar organizada, para ela ficar limpa, cuidar dela. E se for fazer cultura, então, algum plantio, tem que ter mais dinheiro. Você vai plantar para colher lá na frente. Então, a questão econômica. A outra questão, documentação, regularizar. Tem que correr atrás, pessoal. E tem pai, mãe que tem propriedade rural. Tem que correr atrás em vida. Não adianta. Se um vier morrer, o melhor caminho não é o inventário. O melhor caminho é regularizar com todo mundo em vida. É sentar aqui, você vê, você que assiste na novela, tem uma novela agora que passa à noite, e ela tá falando isso daí toda hora, sucessão, eu vou deixar meu sucessor, é uma briga, ainda que as pessoas estão em vida, né? Imagine lá se o Antônio o ator lá, o Antônio, o nome dele é Antônio, ele vier a morrer, que é o Tony Ramos,
que ele vier a morrer. Aí ia ser pior ainda decidir ali a fazenda. Então a gente precisa tomar muito cuidado com a questão da sucessão, pessoal. E precisa regularizar em vida. É dinheiro, porque você, né, pai, né, mãe, você não sabe se o teu filho vai querer cuidar da propriedade. Imagine só, você cuidou com tanto carinho, você vem a faltar e o filho já pega e já vende essa propriedade, porque ele não tem o mínimo interesse de cuidar, porque o pai e a mãe não cuidou quando estava vivo da questão da sucessão. Então esse é um ponto fundamental. E depois também a questão social, e aí é o outro ponto que a gente precisa tocar no assunto, tá bom? Então, ó, planejar a propriedade rural familiar com objetivos. Então, qual que é o objetivo? Então, você tem que anotar. Então, vai anotando aí na aula de hoje, aqui no programa de hoje, qual que é o objetivo da sua propriedade rural? Para que você tem ela? Esse é um ponto fundamental. Então, anota isso, tá bom? Anota isso. Qual que é o objetivo da minha propriedade rural? Então, esse é um ponto que eu quero que você comece a pensar. Esse é o primeiro ponto. Depois, verificar se essa sua propriedade rural ela tem a documentação, se está regularizada. Esse é outro ponto legal também que você precisa ter. Então você vai anotando, pessoal, mas eu quero uma consultoria para poder me ajudar. Então você entra em contato lá com a Azevedo que a gente vai poder te ajudar. Outro ponto também, então aqui eu só trouxe duas visões para você. Qual que é o objetivo da propriedade, se ela está regularizada, e aí a gente vai dar mais um passo, se essa minha propriedade rural, ela tem produção de alguma coisa. Então eu faço alguma cultura aqui. Então você vai parando e você vai refletindo em qual situação a sua propriedade rural tá. Deixa eu mandar um alô pro pessoal que está sempre conversando com a gente lá no nosso Facebook. Aquele bom dia especial. Ah, a chefe apareceu lá, a dona Núbia tá lá no Facebook também, a Ana Paula também, aproveitar e mandar um beijão lá pra minha mãe, a dona Nadir, aquele capricho que só, né? Hoje eu já passei lá, dar o bom dia na mãe, e aí ela já fala, pega a maçã, já leva a maçã, mas embrulha ela, aquele capricho que só, pega o papelzinho, coisa de mãe, né, pessoal? Porque se for a gente, não, Tiago, a gente pega a maçã, coloca no bolso, né? E aí já sai, mas não, a mãe faz com todo carinho, com todo... né, com aquele capricho todo. Mandar também um beijão para minha filha, a Sofia. Hoje tá fazendo nível, é o meu bebê, né? Bebê, 13 anos, é bebê do pai ainda, então é bebê mesmo, tá bom? 13 anos, sempre bebê. Então aquele beijão para ela, muita saúde sempre, e a gente só tem a agradecer. Eu só agradeço a Deus pela família, né, que a gente tem, pelo trabalho, pelos ouvintes aqui da rádio, pelos nossos apoios culturais. A gente só tem mesmo que agradecer a oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Só tem que agradecer, não é não, pessoal? E é agradecer mesmo, não tem outra palavra, tá bom? Então vamos organizando aqui, você vai traçando, olha só, tô falando um pouquinho aqui de organização da sua propriedade rural. Porque se você, então só para a gente retomar aqui e você prestar atenção. Professor, mas eu quero fazer produção. Se eu produzo na minha propriedade rural, então é claro, e aí já é o outro passo. Você vai ter que ter recursos para plantar. E aqui, pessoal, toma muito cuidado com isso que eu vou falar aqui. O dinheiro. O dinheiro, porque o dinheiro é o resultado, mas quando a gente fala de recursos, você tem que ter o dinheiro, você tem que ter o tempo, e muitas das vezes você vai pegar esse dinheiro de outra coisa, né? Imagine só, você tiver que alocar o dinheiro de outra aplicação, de outro empreendimento para colocar na propriedade rural. Tô falando isso daqui, pessoal, porque na hora da sucessão, na hora que o pai e a mãe vier a faltar, o filho, se ele não tiver os filhos, se ele não tiver o hábito de ir na propriedade, de cuidar daquela propriedade, será que ele vai querer dispor do seu tempo? Porque é aquela história, né? Tempo é dinheiro, não é assim? Tempo é dinheiro. Será que ele vai querer dispor do seu tempo? E o pai falou para os filhos, né? Vai estudar, vai ser, né? E esqueceu da propriedade. E aí, será que o filho vai querer dispor do seu tempo? Esse é o primeiro ponto. E depois, será que os filhos vão querer pegar dinheiro lá do seu salário, da sua poupança para colocar na propriedade? Então, pai, mãe,
a gente precisa organizar. Então são pontos fundamentais que você tem que ter aí no dia a dia. Outro ponto também, e é claro, a gente precisa conversar, são as tomadas de decisões. É isso mesmo, as tomadas de decisões, que são procedimentos administrativos, porque a propriedade rural, pessoal, você não faz, ela não é só da porteira para dentro, não é só da porteira para dentro, é da porteira para fora também. Então, a parte administrativa, por isso que eu estou falando, professor, quero organizar, a gente precisa, essa semana eu conversei com um cliente lá de Platina, aqui do lado da gente, e aí a gente estava traçando a questão do regulamento. É isso mesmo. Então eu tenho lá funcionários, eu tenho agregados, eu tenho terceiros, eu tenho MEI. Então eu tenho várias pessoas que me ajudam a cuidar aqui da minha fazenda. E além dos funcionários, eu tenho MEI, eu tenho terceiros, eu tenho fornecedores. E aí a gente estava traçando uma situação administrativa de um procedimento para poder tomar decisões. Porque senão fica bagunçado, pessoal. O que é? Não sei. Você pergunta, não sei. O que é? Não sei. Então é ruim você, quando você fala de processos administrativos, procedimentos administrativos, isso vai ajudar você a tomar a sua decisão. Isso daí serve até na sua vida, tá bom? Aí você é mesmo, na sua vida. Você com você mesmo. Quando você se organiza, você abre caminhos para a frequência das energias positivas, da prosperidade, de um monte de coisa chegar na sua vida. Agora, se você for desorganizado, como que vai chegar, né? Então chega, bate e volta, pessoal. Aí você vira um para-raio, né? Só atrai, só raio, só. E não é isso que a gente quer. A gente quer que você atraia coisa boa. Então, para você atrair coisa boa, você precisa ser uma pessoa organizada. Então, essa questão aqui administrativa, para quem tem propriedade, da porteira para fora também precisa se organizar. E outro ponto também, a gestão, pessoal. Então, me organizei, criei o procedimento. Vamos criar aqui um sistema de gestão para auxiliar na minha propriedade rural. E eu sempre falei isso, porque principalmente aqui no interior, nós estamos falando de Assis para todo mundo, então a região de Assis, a gente sabe quem é o dono do sítio, é o sitiante, não é assim que a gente fala, é o dono do sítio, é o sitiante, é o fazendeiro, mas a gente não sabe quem é a família dele. Então aqui quando a gente fala de administração, é o pai e a mãe começar a levar, esse daqui é o meu filho, vamos comigo no banco, hoje o pai vai lá pegar um crédito, vou pedir um crédito lá pro gerente e eu quero apresentar você, tá bom? Eu quero apresentar também a minha esposa lá no banco. Então, o pai e a mãe tem que começar a ter esse costume de levar os filhos também. Vai comprar semente, vai comprar insumo, vai fechar um negócio, leva os filhos, pessoal. Não esconde não, pai e mãe. Eu sei que você é assim, mas não esconde não, leva mesmo. Compartilha isso, porque isso vai ser muito importante na gestão da propriedade rural. Porque a minha preocupação, para você que está no Face, para você que está na rádio, é se você vier faltar. E essa sucessão aqui da gestão da propriedade daqui serve também para a gestão de um negócio urbano aqui, tá bom? Qualquer negócio urbano, estou falando que não é só do rural não, qualquer negócio. Se o pai e a mãe vêm faltar e você não tem costume de levar seu filho, o seu filho vai abrir a porta da loja todo dia, já falou para ele abrir, ele vai lá fazer o pagamento dos funcionários todo dia. Se não participa, como que vai fazer, né? Outro ponto também que você precisa avaliar, receita. Minha propriedade rural está dando dinheiro? Está dando lucro? Está pagando as contas pelo menos? Não é assim? Os custos da produção. Então, eu vou criar uma agricultura, eu vou fazer uma cultura aqui. Será que eu tenho dinheiro para manter essa cultura? Outro ponto, será que eu tenho capital de giro para manter essa cultura? E outro ponto também, pessoal, se você não fizer nada disso, olha só o que o professor vai falar para vocês, hein? Presta atenção aqui no programa Educação Rural. Se você não fizer nada disso, o pai e a mãe vêm a faltar, o que vai acontecer com o inventário? Será que os filhos têm grana para tocar o inventário? Pare e pensa nisso, tá bom? Outro ponto também que a gente precisa analisar se aí na sua propriedade rural, e eu estou falando aqui para o pequeno produtor, aquele que tem pouca assistência técnica, que não sabe onde recorrer.
É claro, pode contar com a gente aqui da Azevedo Consultoria. Se a sua propriedade rural tem algum gargalo, tem algum problema e você precisa regularizar, não é problema, vamos regularizar a documentação, recebi aqui uma notificação do IBAMA, eu tenho um nascente aqui na minha propriedade, o IBAMA quer que eu regularize, como que eu faço? Então a gente precisa te ajudar. Outro ponto também é verificar se o que você está fazendo na sua propriedade rural, ela o processo tá legal, se está andando bem, se você tem bom retorno, isso é um ponto fundamental. E se a gente pode melhorar esse retorno, e presta atenção aqui no professor, a gente pode melhorar aqui esse retorno se a gente fazer o quê? Organizar e corrigir erro. E dá sempre para corrigir erro, pessoal, é assim. Então a gente não pode trabalhar em cima do erro, para de ser teimoso. Não, é isso mesmo, para de ser teimoso, não trabalha em cima do erro. Vamos trabalhar assim, evitar desperdício, primeiro ponto, anota aí. Né? A aula de hoje eu quero que você anota porque eu estou falando de organização. Vamos evitar desperdício, não é? Vamos evitar desperdício. Vamos evitar retrabalho. Isso é um ponto fundamental. Vamos evitar retrabalho e vamos organizar a propriedade com as questões administrativas e com a questão de procedimento também. E para a gente estar caminhando aqui para o final desse bloco, quando a gente começa a organizar, pessoal, e eu quero que você faça esse exercício, que vai ser legal, daqui é para a tua vida. Começa a fazer assim, o antes e o depois. O antes é do jeito que está agora aí, a bagunça. Depois você vê com a organização. Faça esse exercício, vê se você não vai ter uma visão diferente aí, tá bom? Então faça. Ou você já faz agora, começa a fazer uma reflexão. Tudo isso que eu estou falando aqui para você já deve estar aí, né, trabalhando a sua cabeça. E você já está vendo que você está no caminho da desorganização. Que você precisa ter esse compreendimento, né? Compreender. Então, você já observou a sua propriedade, você já compreendeu. Agora você vai ter que chegar na hora de dar decisão. Então, esse é um ponto que eu quero que você avalie. Faça uma avaliação, reflita e veja o que você quer deixar. Se você quer deixar para a sua família problemas, ou você quer deixar uma propriedade, um negócio que a família vai ter gosto para cuidar, tá bom? Daqui a pouquinho, depois do nosso apoio cultural, a gente continua falando aqui de organização. Até já, pessoal. Escuta FM 92,1. Apoio cultural. Exames admissionais, periódicos, retorno ao trabalho e demissionais. Atendemos Palmital e região. Vamos até sua empresa para a realização dos exames médicos. E mais, PGR, LT-CAT, PCNSO e PGR-TR. Treinamentos NR10. Trabalho em altura e espaço confinado. WhatsApp 18 996 06 8275. Melo Peixoto 971. Próximo ao Supermercado Zanetti. Azevedo Segurança do Trabalho.com.br. Todos os sábados, a partir das 8 da manhã, pela Escuta FM 92,1, programa Educação Rural, com o professor Azevedo. Dicas para trabalhadores e produtores rurais, aposentadoria rural, comercialização, segurança do trabalho e muito mais. Programa Educação Rural, todos os sábados, às 8 da manhã, pela Escuta FM. Rádio Escuta FM 92,1 MHz. Voltamos a apresentar Programa Educação Rural. A roda do trator não pode parar. Opa, pessoal, tudo bem? Bom dia, sabadão, agora a hora, hein? Em cima da pinta, 8h44, anotou aí? 8h44, hoje você não vai perder o compromisso, que é sábado, você está em casa, sossegado, mas não se esqueça que chegou o dia de abastecer a despensa, é isso mesmo.
Então, aonde você vai abastecer a sua despensa, você vai lá na rede de supermercados Avenida. É isso mesmo, rede de supermercados Avenida. O pessoal lá de Tarumã tem um supermercado novinho lá para você. Você vai dar uma passadinha lá na rede de supermercados Avenida. Então, Tarumã, você vai encontrar uma loja nova para você abastecer sua despensa. Lá tem feira livre. Você vai fazer também o cartão de vantagens do supermercado Avenida, onde você vai conseguir um ótimo desconto. Então, tem uma rede completa. Então, na nossa região, você vai encontrar supermercados da rede Avenida. Em Assis, pessoal aqui de Assis, aquele bom dia. Pessoal aqui dos supermercados Avenida, aqui da cidade de Assis. Pessoal lá de Maracaí também, aquele bom dia especial para vocês. Rede Avenida também está lá na cidade de Maracaí. Aqui na cidade de Exaporã também, você também tem supermercados Avenida. Cândido Mota, Paraguaçu Paulista, o pessoal de Paraguaçu Paulista, aquele bom dia especial para vocês. Pessoal de Maracaí também, bom dia especial para vocês. Pessoal de Cândido Mota, pessoal de Palmital também tá junto com a gente. A gente só tem a agradecer mesmo os supermercados Avenidas que tá fazendo o seu apoio cultural aqui também na Rádio Escuta. Rancharia tem supermercados Avenida. Ourinhos também tem supermercados da rede Avenida. Pessoal também lá de Presidente Prudente, Tupã, Santa Cruz do Rio Pardo, Lins. Então é muita loja dos supermercados da rede Avenida. Pirapozinho, até mesmo lá em Presidente Epitácio, Palmital e a loja novinha agora, a loja número 33, rede de supermercados Avenida, a loja 33, que é na cidade de Tarumã. A loja tá aberta, hein, pessoal? Então hoje, sabadão, chegou o dia de abastecer a despensa. Tá na hora de abastecer a despensa. Você das chácaras, sítios e fazendas aqui da região, vai aí pra chácara, mas antes de ir pra chácara, já passa nos supermercados Avenidas da sua região, principalmente você aqui de Assis, Tarumã, Maracaí, Palmital, Cândido Mota, Ourinhos, já abastece a despensa, já vai lá pra chácara, pro sítio, pra fazenda com a caminhonete cheia, com o carro cheio já, e você vai encontrar ótimos preços lá na rede. Faça também o seu cartão Avenida, que vai trazer muitas vantagens para você. Quais são as vantagens, professor? Descontos exclusivos, pagar em até, olha só, hein? Pagar em até 40 dias, você que vai ter o cartão Avenida. Chegou lá na loja, já pede para fazer. Outro ponto também, descontos, e tem muita coisa, né, pessoal? Mas vale a pena só dar uma passadinha nos supermercados Avenidas da sua região. Eu falei aqui do supermercado Avenida e daqui a pouco vou falar para vocês de trabalho, de emprego. Mas o pessoal que me mandou muita vaga de emprego já. Vou deixar para o próximo bloco, porque daí dá tempo de você chamar o filho, né, que precisa trabalhar, o genro. Você sabe, né? A mãe e o pai tá ouvindo aqui o programa, não aguenta mais ver ele dentro de casa, né? Então daqui a pouquinho vou falar para você de trabalho. Então tem muito trabalho aqui na região de Assis. Se você tá procurando emprego, já vou falar aqui para vocês, tá bom? Daqui a pouquinho no próximo bloco eu vou falar aqui dos empregos, dos trabalhos. Pessoal, eu tô tratando nesse programa de hoje, programa aqui do sabadão, dia 27 de maio de 2023, agora 8h48, anota aí, em cima da pinta, 8h48, aquele bom dia especial para vocês. Vamos falar aqui um pouquinho, eu tô tratando aqui de organização da sua propriedade rural. Então esse é um ponto fundamental. Professor, mas por onde que eu começo? Organizar minha propriedade rural. E é isso que eu quero que você entenda. Você que está ouvindo a gente também pelo Facebook, pelos 92,1, vai lá no comentário lá do Face, navega aí, você que está ouvindo pelo celular e, professor, tô tentando mandar mensagem para o WhatsApp. O WhatsApp da rádio, a gente está fazendo um ajuste nele, tá, pessoal? Nós estamos ajustando, que são milhares de mensagens que chegam todos os dias e a gente precisa ajustar aqui o nosso WhatsApp para aumentar a capacidade mesmo de atender vocês. E aí, para você não perder, quero mandar uma mensagem, vá no Facebook. É isso mesmo, vá no Facebook. O Facebook é Rádio Escuta FM. Lá
tem os comentários. Você vai mandar aquele oi pra gente, tá bom? Então isso é bem legal também. Nosso apoio cultural sempre é do TST Online Sistemas. TST Online Sistemas, você que é advogado, lembrando, você que é advogado, tem processos trabalhistas atende processos trabalhistas. Saiu a sentença, saiu o acordo. Você sabe que tem que entregar para o E-Social agora, pessoal. Evento 2500. O advogado tem que ficar atento. Tem que entregar agora para o E-Social. Então, tô com o acordo aqui na mão, tô com a sentença na mão. Vou ter que mandar isso para o E-Social. E aí, o E-Social vai me devolver para fazer o recolhimento das guias, tanto do INSS, tanto do FGTS, dependendo até mesmo do imposto de renda. Então, advogado, empresa que tá, e já começou, tá, pessoal? Que teve processo trabalhista, já teve o acordo, já teve a sentença, essa decisão deve ser enviada para o E-Social. E por onde você vai enviar? Pelo TST Online Sistemas. Então, você é advogado de toda a região que precisa de um sistema, precisa entregar isso para o E-Social, você vai entregar através do TST Online Sistema. Não tem outro caminho, pessoal. Ou é através do TST Online Sistema, não tem outro jeito. Você tem que entregar. E a gente vai passar todas as dicas para você, tá bom, advogado? Então você vai entrar em contato com a gente, você pode assinar o sistema ou você pode só solicitar para a gente fazer um envio para você, tá bom? A gente vai te orientar tudo para atender o layout lá do E-Social. Então, advogado que teve processo trabalhista, atendeu o cliente, já saiu a sentença, já saiu o acordo, precisa entregar o evento agora para o E-Social, tá bom? Então, como você vai entregar? Através do TST Online Sistema. Professor, como que eu faço para assinar? Como que eu faço para entrar em contato? Só navegar, vai aí, pega o celular aqui, ó, o smartphone, tstonline.com.br, vai mandar um oi lá no WhatsApp, tá bom? O outro apoio cultural também que nós temos é Azevedo Segurança do Trabalho. Então você que precisa fazer os exames médicos, admissional, periódico, retorno ao trabalho, funcionário sofreu um acidente, vai voltar para a folha de pagamento, tem que fazer o exame de retorno ao trabalho, pessoal. Essa semana eu estava conversando com um cliente, professor, eu não faço o exame demissional nos meus funcionários. Então você não está cumprindo a lei. E a chance de você tomar um processo é muito grande. E, pessoal, a gente precisa, né, ficar atento com isso. Você não pode demitir o funcionário sem enviar o exame médico demissional para o E-Social. Há uma regra agora, a fiscalização eletrônica. Então você vai contar com a Azevedo Segurança do Trabalho. A equipe médica vai na sua empresa, vai fazer os exames médicos periódicos. Se você precisar fazer o PGR, Programa de Gerenciamento de Risco, funcionário vai aposentar, é o PPP eletrônico agora, precisa mandar também lá para o governo, não é mais papel, tá, pessoal? Não acabou o papel. Ah, vou fazer o laudo de aposentadoria, então tudo isso você vai contar com Azevedo Segurança do Trabalho. Navega aí, Azevedo Segurança do Trabalho. Professor, mas e se eu quiser falar com você pessoalmente? Chega muita dúvida toda hora. O nosso escritório fica em Palmital, é só você passar lá, tomar aquele cafezão no capricho lá com a equipe do professor. Tô atendendo você na cidade de Palmital, a gente fica lá, tá bom? Fico lá, me manda um oi lá no nosso WhatsApp, marca um horário que a gente vai conversar com vocês. Pessoal, vamos falar aqui um pouquinho, né, continuar esse assunto da organização e o que você precisa ter. Então, assim, você precisa deixar bem claro a tua propriedade rural. Se você não tiver isso, a gente vai ter que te ajudar a fazer, tá bom? Por isso que eu tô falando aqui da Azevedo Consultoria. Então, nome do produtor rural. Então, isso tá na propriedade? Você tem o endereço da propriedade? Você fez a escritura dessa propriedade? Primeiro ponto fundamental. Outro ponto, você faz. Qual que é a cultura? O que você cultiva na sua propriedade? Você tem um histórico da safra? Qual foi o melhor ano? É isso mesmo, estou falando de organização. Qual foi o melhor ano que você teve ali de colheita? Esse é o primeiro ponto, muito legal. Qual que é a área total da sua propriedade? Você sabe? Depois, você sabe que hoje está acabando o prazo para você organizar ali na georreferência.
é isso mesmo, você tem que fazer uma georreferência, praticamente você tem que ter aquela foto de satélite da sua propriedade rural. Eu não tenho. Se você não tiver, anota aqui, anota, é mais uma aula, é mais uma dica, é uma aula. Se você não tiver, você não vai conseguir mais registrar a sua propriedade rural. Tá acabando o prazo disso também, tá bom, pessoal? Só tô deixando para a última hora. Imagina, por isso que eu tô falando, se você vier a faltar, se nem isso você fez, não tá lá na matrícula o nome seu ou de alguém da tua família. Você não tem a matrícula. Você não tem a georreferência da sua propriedade rural. Ah, mas vai dar trabalho, hein? Vai dar trabalho para quem ficar vivo, tá bom? Então, preste atenção nisso. A gente entender ali o tamanho da propriedade, se tem um pouco, se é toda a propriedade, principalmente você que planta, se é própria, aqui é própria. Professor, eu tenho um plantio na minha propriedade, é própria. Esse é o primeiro ponto. Você que está ouvindo o programa. Professor, eu arrendo. Prestou atenção? Eu arrendo. Eu planto, mas eu planto em terra de outra pessoa. E aí eu vou dar uma dica. Tem contrato de arrendamento? Como que tá esse contrato? É no fio do bigode. No fio do bigode não dá, né, pessoal? Não tem, mas tem que ter um contrato. Então esse é um ponto fundamental. Outro ponto também. Quanto tempo vocês têm a propriedade? Precisa deixar tudo isso bem anotado. Se tem ponto de referência, se tem quantas pessoas trabalham lá na propriedade, o objetivo, traçar uma meta. Então tudo isso daqui a gente está falando de organização. E outra coisa também que você precisa deixar bem claro é a questão de você ter os pontos fortes ali da sua propriedade rural. Quais são os pontos fortes da sua propriedade rural? Sua propriedade rural, ela tem água, é um ponto forte, não é? Ela tem água, ela tem fauna, ela tem flora. Qual que é o tipo do solo da sua propriedade rural? Porque a gente tem vários, né? Tem vários tipos, né? O solo plano é uma situação, se tiver relevo é outra situação. Eu tenho, na minha propriedade rural, eu tenho como que, quando chove, pode ser que tenha infiltração no solo, está gerando erosão. Tudo isso a gente precisa ir monitorando, pessoal. Você precisa ir anotando como que é a questão da sua propriedade rural. Qual é o tipo da agricultura que você faz? Será que dá para aumentar? Dá para mim escalar melhor essa minha cultura que eu estou colocando aqui na minha propriedade rural? Então são pontos fundamentais que você precisa começar a parar e pensar para ver se você está caminhando aí para o sucesso. Então são pontos fundamentais. Então, quando a gente analisa e aqui analisar a propriedade, a gente pega essa georreferenciamento. Então como poderia falar para você? É uma foto da minha propriedade. Minha propriedade, então você tira uma foto dela. Então você vai mentalizando aí uma foto. Aqui tem água, tem fauna, tem flora, o solo é dessa maneira. Então é assim que você vai fazendo. Não tenho erosão, não tenho muito mato, a pastagem é boa, eu tenho floresta aqui. Não tem muita pedra, então é fácil o acesso. Então essa é o georreferenciamento. Então eu estou falando aqui da propriedade. Você não pode misturar com o recurso. Então o recurso é outra coisa. O que é o recurso para mim cuidar da minha propriedade? É isso que eu quero que você pare e pense. Então, você tem a propriedade só para cultivar mato? Ou só para ficar olhando a terra? Não, beleza, é assim que você faz. Pessoal, mas aí eu tenho a minha propriedade e agora eu preciso... Quais são os recursos que eu tenho que ter? Aí começa aquilo que eu falei para você. Se você não tem o costume de levar a sua família para a propriedade para verificar, vamos lá nos recursos. Máquinas. Será que é barato uma máquina, pessoal? Será que é barato um trator? Um pulverizador? Será? Porque e para abastecer? E se quebrar? Então você viu?
há uma gestão, há uma organização que você vem tratando do portão, da porteira para dentro, depois você vem para a porteira para fora, aí eu tô para você visualizar a sua propriedade, ali uma foto mesmo, né? Ter aquela foto, uma panorâmica aí da sua propriedade, você saber se tem água, tem flora, tem fauna, como que é o chão, como que é o solo, então tudo isso. Mas e depois, para você manter isso? Você já parou para pensar? O que você vai precisar para você manter essa propriedade rural? Esse ponto a gente vai conversar já depois do nosso apoio cultural, porque agora, já em cima da pinta aqui é 9 horas da manhã, então a gente vai caminhando aqui para o nosso apoio cultural. Já eu vou falar os recursos que você vai precisar para cuidar da sua propriedade rural. Mas é daqui a pouquinho, pessoal. Pessoal do Facebook, a gente já volta. Estamos apresentando Programa Educação Rural, do plantio à colheita. Escuta FM 92,1. Apoio Cultural. Exames admissionais, periódicos, retorno ao trabalho e demissionais. Atendemos Palmital e região. Vamos até sua empresa para a realização dos exames médicos. E mais, PGR, LT-CAT, PCNSO e PGR-TR. Treinamentos NR10. Trabalho em altura e espaço confinado. WhatsApp 18 996 06 8275. Melo Peixoto 971. Próximo ao Supermercado Zanetti. Azevedo Segurança do Trabalho.com.br. Todos os sábados, a partir das 8 da manhã, pela Escuta FM 92,1, programa Educação Rural, com o professor Azevedo. Dicas para trabalhadores e produtores rurais, aposentadoria rural, comercialização, segurança do trabalho e muito mais. Programa Educação Rural, todos os sábados, às 8 da manhã, pela Escuta FM. Rádio Escuta FM 92,1 MHz. ZYM 923, canal 221E, 92,1 MHz. Emissora da Fundação São Francisco de Assis, com estúdios localizados na rua Dom José Lázaro Neves, 414, Centro. E transmissores na rua Coronel Fiuza, sem número, Vila Fiuza, Assis, São Paulo. Escuta FM, evangelização e cultura em frequência modulada. Voltamos a apresentar Programa Educação Rural. A roda do trator não pode parar. Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia. Em cima da pinta agora 9,2. 9,3, hein? Mudou agora aqui, 9,3. Aquele bom dia especial, pessoal que está acompanhando a gente também no Facebook. Vai navegando lá. O Facebook da rádio é Rádio Escuta FM. É isso mesmo, Rádio Escuta FM. Deixa eu mandar só falar aqui um endereço lá da loja do Supermercado Avenida, na cidade de Tarumã. Isso, legal. O pessoal que está lá na Supermercado Avenida, lá na loja, na cidade de Tarumã, loja novinha, inaugurou, pessoal, agora no mês de maio, loja novinha, tá lá te esperando. Ela funciona todos os dias, a partir das 7h30 da manhã, das 7h30 às 21 horas, das 7 às 9 da noite. Domingo também, já está aberto também domingo, começa a funcionar às 7h30 da manhã, vai até às 8 horas da noite. A loja fica na Avenida das Araras, 240, Avenida das Araras, 240, Vila das Árvores, na cidade de Tarumã. Então, vai abastecer a despensa hoje, sabadão, vai passar lá na loja dos Supermercados Avenida, na cidade de Tarumã. Anota o endereço, Avenida das Araras, 240, Vila das Árvores.
Funciona de segunda a segunda. De segunda a sábado, das 7h30 às 9 da noite. No domingo, das 7h30 às 8 horas da noite. Falar agora um pouquinho aqui de trabalho, emprego. O pessoal, ó, tá cheio de emprego aqui na região, hein? Agora precisa tirar aí a preguiça e ir atrás, né, pessoal? Porque a gente fala aqui, aí você tem que mandar um oi lá no WhatsApp, você tem que se candidatar, depois você tem que buscar lá o emprego também, porque se ouviu aqui e não fazer nada, não vai resolver nada aí, não? Ó, fiscal de loja, então tem vaga aqui para fiscal de loja, vaga também para padeiro, então ó, fiscal de loja, padeiro, açougueiro também tem vagas aqui para açougueiro, uma vaga aqui ó, o pessoal tá procurando aqui caseiro pode, ele tá dizendo, ó, pode ser um casal, tá bom, professor? Para a cidade de Guaímbe, cidade de Guaímbe. Um sítio fica lá na cidade de Guaímbe. Como que eu faço para se candidatar? Já vou deixar aqui o Instagram e também o WhatsApp para você mandar lá um oi e para mandar o seu currículo. Já eu falo para você. Tem uma vaga aqui para técnico de segurança do trabalho. Outra aqui para trabalhar com caminhão-pipa também. Outra vaga para motorista caminhão basculante. Operador de motoniveladeira. Operador de rolo compactador. Operador de trator. E ele colocou trator com pneu grande, hein? Operador de esteira. Operador de escavadeira hidráulica. Forneiro. Ajudante de pizzaiolo. Depois pizzaiolo também. Você que é garçom precisa saber mexer no smartphone, hein, para fazer o pedido. Ele já colocou aqui, tem que ter um pouquinho de conhecimento de informática. Trabalho principalmente garçom vai ter que trabalhar no período noturno e também no final de semana, tá bom, pessoal? Então ele já tá dando a dica para você. Se você não gosta de trabalhar à noite e não gosta de trabalhar no final de semana, não precisa mandar o currículo não para essa vaga de garçom. Operador de empilhadeira. Vai começar agora também aqui, ó. Estão contratando safrista, classificador, operador de secadora, instalador de coifas, montador de coifas, jardineiro, trocador de óleo para veículos leves. Então tem muito trabalho aqui, tem muita vaga de emprego, auxiliar de tapeceiro. Aqui, ó, uma vaga legal, ó. Tem vaga também aqui de sushi man e auxiliar de sushi man. Ó, como que eu faço para me candidatar nessas vagas, professor? Então você vai quem tem Instagram, Balcão de Empregos Assis, tá lá no Instagram, Balcão de Empregos Assis. Ou pelo WhatsApp, vou pedir até pro Thiago deixar o WhatsApp aqui no comentário do nosso Facebook. Você vai pegar lá, vai deixar ali o contato todo. Balcão de Empregos _ Assis, ou o WhatsApp, que é o 18 99 614 2304. Vou repetir. 18 99 614 2304. Lá você vai mandar um oi e aí você vai mandar o seu currículo e aí, pessoal, na segunda-feira entra em contato com você e você vai participar aí das entrevistas, vai atrás do seu emprego, tá bom? Agora, não adianta mandar hoje, né, pessoal? É segunda-feira, então hoje você só recebeu aqui a informação. Na segunda-feira cedinho você já manda, se mandar hoje vai entrar lá em um monte de mensagem do WhatsApp e na segunda ele vai atender o pessoal da segunda-feira. Então você vai mandar lá no WhatsApp 18 9614 2304 ou no Instagram você só visualiza, você não se candidata. Tudo é pelo WhatsApp. No Instagram você só visualiza a vaga, que é Balcão de Empregos _ Assis. Continuando aqui com o nosso bate-papo, pessoal, na manhã desse sábado. Agora, em cima da pinta aqui é 9 horas e 8 minutinhos. 9 e 8. Tô falando para você um pouquinho de organização. Deixa eu ver lá no pessoal que tá no nosso Facebook. O pessoal tá sempre acompanhando a gente lá pelo Facebook também. A gente só tem a agradecer. Tô conversando um pouco com vocês, falando aqui a respeito da organização da propriedade rural. E eu, assim, primeira coisa, eu fiz
o georreferenciamento, eu tenho uma foto, eu tenho uma imagem da minha propriedade rural, então já verifiquei tudo isso. A gestão da água, solo, tenho tudo. Fauna, flora, mas aí eu preciso cuidar dela. Como que eu vou cuidar? Então, cuidar não tem jeito, pessoal. Tem que ter dinheiro, não tem muito, né? Esse é o caminho. E é claro, professor, mas eu não sei o que eu tenho. Então, primeiro passo, máquinas. Você tem máquinas? Então, eu estou falando aqui que você vai ter que ter equipamentos para cuidar da sua propriedade. Máquinas, principalmente se você cultiva alguma coisa, você tem alguma cultura. Então, você vai ter que ter a gestão da máquina, quantas máquinas você tem, é isso mesmo. Importante saber se tem documentos, ano de fabricação, então são pontos fundamentais. Depois, a última manutenção dessa máquina. E pessoal, a gente fala máquinas aqui, são todas. Eu estou falando desde uma roçadeira, um pulverizador ou até mesmo um trator. Então, máquinas é máquina, é só para você entender. Máquinas, ferramentas, tudo isso você precisa verificar como que está na sua propriedade rural. Outro ponto também, o que você vai ter que verificar? As instalações. As instalações, tamanho dela, se está adequada, quanto tempo de uso ela tem, quantos meses no ano você usa ela. Então as instalações é importante. Por que você tem que verificar a questão da instalação? Eu não sei o que você produz, eu não sei a cultura que você faz aí na sua propriedade, mas professor, mas eu quero fazer um beneficiamento. Então eu quero começar a fazer um beneficiamento. Então você vai ter que adequar essa sua instalação para uma questão de higiene, para uma questão de conservação, arrumação e limpeza, uma questão de higiene. Então isso vai ser importante. Então, você viu, mais dinheiro que você vai ter que colocar na propriedade. Outro ponto também, e aí vem, isso daí chama-se as benfeitorias, ponto que você vai ter que se organizar. Ah, professor, aqui na minha propriedade eu também crio animais. Então tenho aqui eu faço aqui uma criação de aves, uma criação de galinha, de codorna, de porcos. Então você tem que saber, identificar. E toma muito cuidado se você trabalha com isso, porque você tem a questão da vigilância sanitária, das vendas. Esses dias mesmo eu estava verificando, eu fui numa feira livre, e aí a pessoa ela faz essa criação, ela assim, bem simples mesmo, ela mata as galinhas, aí depois ela... Não é assim que faz, pessoal? É assim que faz. Assim, eu mato as galinhas e vou vender lá na feira. E aí eu fico... por isso que ele está falando aqui de assistência técnica. Por isso que eu estou falando, conta aqui com a gente da Azevedo Consultoria. A gente tem que começar a visualizar isso e a questão da higiene. Porque se eu conseguir demonstrar, porque o consumidor ele compra com o quê? Ele compra com os olhos. Se eu conseguir demonstrar para o consumidor que eu tenho uma questão de higiene, que a venda daquela ave, a venda daquela galinha, eu fiz eu fiz um tratamento ótimo na questão da higiene, mesmo eu vendendo na feira. Porque daí ele congela, coloca ali um saquinho de gelo. E, pessoal, é assim. E por que a gente precisa tomar muito cuidado? Porque se a pessoa consumir e vier passar mal, não é assim, a gente precisa ficar atento com isso, tá bom? Você que é pequeno produtor, você que vai vender na feira, fique atento com essa questão da vigilância também, ou da higiene também. Por isso que eu estou falando aqui das benfeitorias. Eu não sei aonde você faz aí a questão da limpeza do frango, então, ou faz a questão ali também do laticínio, né? Retirar o leite, né? Retirar o leite da vaca. E aonde você está armazenando, não é assim, pessoal? Então, presta atenção, porque as pessoas... assim, eu quero desenvolver minha propriedade, mas você tem que focar também no beneficiamento do que você produz aí. E o beneficiamento, muitas das vezes, vai ter uma questão de higiene, vai ter uma questão de vigilância também. Animais produtivos, é isso que eu falei. As carnes, leites, derivados, vai depender o que você está fazendo aí, a cultura que você faz. E por final, para a gente estar fechando esse assunto dos recursos, do capital. E aí, pessoal, vou perguntar para você.
pro pai, pra mãe que tá ouvindo, você que tem uma pequena propriedade rural. Ela tem dívidas? É um ponto que a gente precisa conversar, não é assim? Ela tem dívidas? Você emprestou dinheiro para comprar um trator? Você tem Porque aqui, uma coisa é eu ter dívidas e outra coisa é eu também não ter crédito para comprar. Então você está em uma situação que você tem até ele é o dono do sítio, ele é o sitiante aqui, mas está devendo, pessoal. Então é isso que a gente precisa. Por isso que eu estou falando de organização e quanto a gente não se depara com isso. Por isso que você pode contar com a gente, até mesmo aqui para renegociar uma dívida. Talvez você tenha que enfrentar o problema. Então, eu tenho sítio, mas eu tenho dívida, não consigo produzir. Eu tenho sítio, mas eu estou devendo para a cooperativa, não consigo produzir. Estou tomando processo aqui porque eu não consigo produzir, pessoal, porque você tem dívidas. Então, pai, mãe, que tem uma pequena propriedade, ou tem uma propriedade, eu não sei qual que é o tamanho da propriedade, o tamanho dela, e você vai ter que organizar, você sabe disso, porque você não pode deixar problema para a sucessão, para os filhos, para as noras, porque daí só vai virar briga e vai ser pior, tá bom? Então é um ponto importante. E depois também, e aí é outro ponto, quando a gente fala de dívida, a gente não pode esquecer que a gente vai precisar ter dinheiro em caixa para organizar e pagar essas dívidas, tá bom, pai e mãe, que está ouvindo aqui o programa Educação Rural? E a educação financeira é dessa maneira. E são dois pontos que a gente trata, porque eu sempre falei para vocês, né? Educação rural as escolas não tratam, né? É quase zero, né? Infelizmente elas não tratam de educação rural, elas não explicam pra gente da onde vêm as coisas do nosso cultivo. E a minha preocupação aqui é mesmo com o pequeno produtor rural que precisa de muita assistência técnica. E depois, pessoal, imagine só, e a educação financeira? Que é o outro ponto, porque aqui a gente precisa colocar na mesa as dívidas da minha propriedade rural, se eu vou ter dinheiro para manter a propriedade rural, porque você viu que eu vou ter que ter máquinas, insumo, vou ter que ter rações para os animais, vou ter que ter um monte de coisa. Depois eu vou ter que caminhar para organização lá da minha propriedade, com documentos. Então tudo isso daqui vai ter que ser feito, mas para isso a gente vai ter que organizar dois pontos: dívidas e também dinheiro em caixa, tá bom? Outro ponto também que eu quero depois, eu vou até deixar essa questão da gestão financeira da propriedade no próximo sábado. A gente vai pegar firme nessa aula no próximo sábado, porque também precisa abrir um pouco, né, pessoal? Precisa organizar isso, porque se você for uma pessoa organizada financeiramente, vai fluir dinheiro na tua mão, tá bom? Se não for, o dinheiro não chega, né? O dinheiro chega, né? Já viu aquelas coisas, aquele ditado que a gente sempre fala, né? O que são iguais se atrai, né? O que são iguais se atrai. Não é os opostos não, pessoal, é o que são iguais. Você quer estar igual. Então, nota de R$200, ela quer estar com qual? Ela quer estar com a nota de 200. Nota de 100 quer estar com a nota de 100. Então, os iguais que se atraem, tá bom? Não é assim? Então, lá no começo você fala, os opostos que se atraem. Aí você casa com a pessoa, daqui a pouco os dois estão iguais, né? Então, quase assim, então até os pensamentos estão ficando iguais. E é assim mesmo, pessoal. Então a gente precisa trabalhar bastante também essa questão da gestão financeira na minha propriedade. E outro ponto que você precisa verificar, para a gente estar caminhando aqui para o final desse bloco, identificar o papel da sua propriedade rural. Esse é um ponto fundamental. E além disso, para a gente conseguir avançar, para cuidar bem da propriedade rural, a gestão de mão de obra. Professor, vai ter que fazer gestão de mão de obra sim. Pessoal que está ouvindo a gente aqui, o Rodolfo está mandando aquele bom dia. Bom dia também para o Rodolfo. Gente, o Rodolfo está pedindo aqui o telefone para contato. Rodolfo, ele não especificou. Será que é do emprego? Será que quer falar aqui com a equipe do professor? Rodolfo, aí fica à vontade. Pode escrever aí no comentário do Facebook. Se é para o emprego, eu já coloco aí para você já, tá bom? Se quiser também falar com o professor, só navegar. Vai lá, aí é facinho. Você que está aí já no Facebook, Professor Azevedo, tá bom? Só navegar, vai lá no Professor Azevedo, é bem tranquilo. Você já me manda um oi lá na mensagem também, tá bom, pessoal? Então é fácil
conversar com a gente. Ó, a gestão da mão de obra, que são os recursos humanos, porque você vai ter que botar a mão na massa, vai ter que botar a mão na terra aqui para administrar a sua propriedade rural. Então, colocar a mão na terra, tempo, né, pessoal? Porque é o tempo. Mão na terra e tempo. Porque lá na frente você vai ter o dinheiro. Mas agora é mão na terra e tempo. E enfrentar tudo isso que a gente está conversando aqui, tá bom? Propriedade, documento, dinheiro, máquina, higiene, arrumar, tudo isso você vai ter que colocar tempo. E o tempo é fundamental, não tem outro caminho. E além disso, pai, mãe, dividir um pouco as responsabilidades. Quem é que vai acordar cedo para tratar? Não é assim? Da vaca, do boi, das galinhas. Quem é que vai limpar depois? Tem que limpar também, não tem que tratar? Então é assim, pessoal. Eu tô falando que não tem jeito. Você tem que dividir as tarefas. Tem que ter responsabilidade na divisão das tarefas. E não precisa contratar. Tem que colocar todo mundo para trabalhar aí, pai, mãe. Não tem jeito. Coloca todo mundo, leva todo mundo para roça e ó, bota todo mundo para trabalhar. Não tem para aprender, vai ter que trabalhar. E outro ponto também, que o pai e a mãe podem já começar a organizar, elaborar, né? Organizar essa atividade, depois verificar aí a questão do trabalho do poder decisório também. Então, tudo isso daqui a gente vai poder conversar, tá bom? Ó, a gente vai caminhando aqui para mais um apoio cultural. Daqui a pouquinho a gente volta agora em cima da pinta, é 9h21. Bom dia! Estamos apresentando o programa Educação Rural, do plantio à colheita. Escuta FM 92,1. 92,1. Apoio Cultural. Exames admissionais, periódicos, retorno ao trabalho e demissionais. Atendemos Palmital e região. Vamos até sua empresa para a realização dos exames médicos. E mais, PGR, LT-CAT, PCNSO e PGR-TR. Treinamentos NR10. Trabalho em altura e espaço confinado. WhatsApp 18 996 06 8275. Melo Peixoto 971. Próximo ao Supermercado Zanetti. Azevedo Segurança do Trabalho.com.br. Todos os sábados, a partir das 8 da manhã, pela Escuta FM 92,1, programa Educação Rural, com o professor Azevedo. Dicas para trabalhadores e produtores rurais, aposentadoria rural, comercialização, segurança do trabalho e muito mais. Programa Educação Rural, todos os sábados, às 8 da manhã, pela Escuta FM. Rádio Escuta FM 92,1 MHz. Voltamos a apresentar Programa Educação Rural. A roda do trator não pode parar. Opa, bom dia, bom dia. Agora, em cima da pinta 9h23, vamos conversar com o Alfredo, Rio Grande do Norte, Mossoró. Bom dia, Alfredo. Bom dia, professor Azevedo. Bom dia, Assis. Sejam todos bem-vindos a essa integração da FM 98 Mossoró, aqui com a FM de Assis e professor Azevedo, meu querido amigo. Sejam bem-vindos à cidade de Mossoró, que é a terra do sol, do sal, da fruta e do petróleo. Que maravilha, professor Azevedo. Só coisa boa, hein, Alfredo? Ó, agora em cima da pinta aqui, 9h23, vamos falar um pouquinho com o Alfredo de segurança e saúde do trabalho, aqui pela Escuta FM. Alfredo, tudo bem por aí? Azevedo, aqui tá ótimo. Mossoró, cidade junina, tá começando. Mossoró tá um frio. Se você tirar o pé do chão, não consegue colocar mais, porque não tem mais hospedagem, não tem hotel, não tem pousada. Restaurante preocupado, abrindo restaurante, porque Mossoró está cheio do mundo todo. Até o pessoal da Europa já está em Mossoró para poder enxergar e participar
do Mossoró Cidade Junina, Azevedo. Eu vou até aproveitar, mandar um abraço pro Gino, aqui da CVC de Assis. Gino, vamos fazer um apoio cultural aqui na rádio, hein? Olha só, hein? O pessoal precisa viajar lá para Mossoró e dá para viajar pela CVC também. Vamos aí, Alfredo. Vamos lá, professor Azevedo. Professor Azevedo, alguns questionamentos ainda sobre documentação. E a pergunta charmosa foi: professor Azevedo, no caso de uma dosimetria, você tem um resultado que deu 88,5 e o outro deu 90,6. São duas funções. Neste caso, eu tenho que colocar em uma plataforma ou dizer que esse resultado ele é moderado, ele é agressivo ou ele é severo, professor Azevedo? Oi, Alfredo. É legal a pergunta do Alfredo e ele está passando para a gente que a pessoa está exposta a um ruído acima do limite de tolerância lá do Ministério do Trabalho, e eu preciso informar isso para o E-Social. Aonde que vai impactar a questão do ruído? A questão do ruído, o primeiro impacto é na saúde do trabalhador, que ele está exposto, ele pode ter uma perda auditiva. Por isso que é importante, né, Alfredo, a gente fazer o exame de audiometria, dar o equipamento de proteção individual. E aí sim, se eu tiver uma audiometria bem feita e eu verificar que esse funcionário está tendo perda auditiva, aí eu vou responder isso que você falou. Se a exposição pode ser pequena, média ou grande, ou baixa, ou moderada, ou severa. Mas para isso, Alfredo, eu preciso ter a audiometria. Para o E-Social, eu só vou informar esse risco. Eu posso declarar qualquer coisa, mas a gente sempre recomenda declarar o risco que eu estou financiando a aposentadoria especial. Porque se eu não financiar, eu estou fazendo a gestão do risco, estou dando EPI, estou fazendo audiometria, estou controlando bem. Mas aqui, Alfredo, a gente precisa sempre cruzar com impacto na saúde do trabalhador. Como que anda a audiometria desse trabalhador? Como que está a perda auditiva? E aí as empresas, elas precisam fazer isso e mostrar para o trabalhador, né, Alfredo? Porque não é só fazer audiometria, né? Ou não é só fazer a dosimetria, medir o ruído. Mas será que o trabalhador está tendo perda auditiva? Esse é um ponto fundamental. Azevedo, pergunta de um profissional aposentado quando ele disse que entrou com uma reclamação para fazer revisão de vida. Ele conseguiu já melhorar o seu salário, mas ele quer saber sobre essa questão do E-Social, se ele vai receber um valor de 60 e poucos mil reais, se isso vai entrar naquela discussão de informar o E-Social, se alguma coisa está ligada a ele ou ele não tem nada a ver com isso, professor. Não tem nada a ver com ele não, tá, Alfredo? Ele entrou com ação contra o INSS, ganhou 60 mil reais, revisão, vai aumentar um pouquinho o salário dele, e as revisões do INSS, que não tem nada a ver com revisão da vida toda, tá, pessoal? É revisão para... eu acho que eu tô ganhando pouco. Você entra com uma ação contra o INSS analisa, ele vai chegar ali e vai pagar uma diferença. Aqui o ouvinte, ele teve uma diferença reconhecida. E aí não precisa fazer social, não tem nada, é dinheiro na conta, só, Alfredo, ir para Mossoró para comemorar. Maravilha, excelente. Professor Azevedo, pergunta aqui de algumas pessoas, mas é notório ainda essa dificuldade da falta da geração dos documentos do E-Social. E a pergunta base é: uma empresa que ainda não fez PGR, não fez LTCAT, não tem PCMSO, ou melhor, não tem nada. Se a fiscalização passar nessa empresa, a empresa pode ser multada ou a fiscalização ainda vai orientar para que ela faça esses documentos, professor? Alfredo, a fiscalização, a fiscalização do Ministério do Trabalho pede sempre dupla fiscalização, orientativa a primeira, né, Alfredo? E depois a gente volta daqui 30 dias para ver se está tudo bem. É assim que funciona a dupla fiscalização. Isso é o Ministério do Trabalho. Depois nós temos o Ministério Público do Trabalho, que é outra denúncia, que já pode chegar exigindo, né, Alfredo? Mas aí vai pedir um ajuste de conduta, um termo de ajuste de conduta, para apresentar a documentação. Agora, o empresário, e a pergunta é legal, Alfredo, o empresário precisa ficar atento, porque se ele... E aqui a gente está falando, mas vai sofrer fiscalização, multa do Ministério do Trabalho, ou do Ministério Público. Mas se o funcionário, né, Alfredo, processar a empresa, é na hora, ele tem que apresentar na hora. E pode ser pior, né, Alfredo?
A gente pegou um processo essa semana, o funcionário trabalhou no ano de 2021. 2021, e a empresa agora, por causa do E-Social, 2023 veio fazer a documentação. Mas lá no ano de 2021, Alfredo, a empresa não fazia nada. E o processo foi de 2021. E você viu, eu não tive fiscalização, a empresa não fez nada, nem em 2021, nem em 2022. 2023 fez só por causa do E-Social, só que recebeu um processo trabalhista e o funcionário trabalhou no ano de 2021. E hoje, para defender a empresa, Alfredo, nós não temos um documento, nem exame do funcionário. O que vai acontecer? O barato que saiu caro, né? Excelente, professor. O barato que saiu caro vai sair muito caro. Professor, aqui de última hora, tá certo? De última hora aqui, o pessoal vai ouvindo e vai botando aqui uns comentáriozinhos, a gente vai conseguindo enxergar. Professor, uma empresa que contrata outra, bota dentro lá do seu pátio, tá certo? Ela pode também ser litisconsorte, ou seja, pagar a multa daquela empresa que ela contratou? Alfredo, olha que pergunta legal também. Pessoal, essa da terceirizada, você sabe, Alfredo, que a gente tem situações terceirizadas, tem a terceirizada do assédio moral também, né, Alfredo? Ó, se você colocar... se a tua empresa estiver saindo daqui, ela perdeu o contrato. Ela vai sair, mas a gente gosta muito de você, a gente vai recomendar que você fique na outra empresa. Mas se você colocar a empresa no pau e vier buscar responsabilidade subsidiária em cima da gente, você não trabalha em lugar nenhum mais aqui na região. Muitas vezes, Alfredo, em cidades está acontecendo isso, esse assédio moral em cima do trabalhador. A responsabilidade, isso também, Alfredo, vai acontecer muito na NR38, que as prefeituras elas terceirizam a coleta de lixo. Então, eu estou falando prefeitura, mas pode ser um hospital, é tudo terceirizado, né? A coleta de lixo, e agora a gente tem a NR38. E quando eu terceirizo, Alfredo, eu tenho que terceirizar, só que eu tenho que... Então, terceirizei, ok. Aí eu venho para a responsabilidade o quê? Você que está acompanhando a gente também no Facebook. A responsabilidade é subsidiária, Alfredo. Então, se a empresa contratada não pagar, é responsabilidade do contratante pagar. É sim, porque o contratante não pode lavar as mãos, Alfredo, porque a obrigação de fiscalizar é do contratante. O pedreiro vai trabalhar na tua casa, Alfredo. Você terceirizou, você não é pedreiro. De quem que é a obrigação de fiscalizar? É sua, não é? Exatamente, é minha que contrato, ou seja, o direito é meu de fazer com que ele faça da forma que eu faço para a minha empresa, como também meus empregados, né, professor? Isso aí, se o pedreiro, né, Alfredo, faz alguma coisa errada, ou pega o material lá na loja de construção, não paga, e pegou no teu nome, quem é que vai pagar, Alfredo? Quem vai pagar é justamente quem contrata, né? Quem cria, arque com os custos, né? Principalmente com os riscos. É, isso aí, Alfredo. Então não tem conversa não, não tem choro e nem vela. Tem que fazer a coisa certa. Porque o cara terceiriza, Alfredo, ele acha que tá jogando o problema pro terceirizado, né? Joguei o risco pro outro, joguei tudo pro outro, né? E eu tô livre agora, eu tô com a minha vida ganha. Não é bem assim não, né? Você arrumou outro problema, né? É, grande. Professor Azevedo, é maravilha, né? Mossoró aqui com Assis e São Paulo, a gente conversando aqui, fazendo essa integração. E aí a gente conclui aqui pelo menos essa parte das nossas perguntas por hoje. Agradecemos, professor Azevedo, e muito a sua participação. Nós sabemos que você nesse horário está também fazendo parte de um programa em Assis, mas você sempre disponibiliza quando o cliente chama, quando o ouvinte chama e manda pergunta para você poder responder ao vivo, professor. Obrigado, meu querido amigo e irmão. Obrigado, Alfredo, pessoal de Mossoró, pessoal aí das fazendas de melão, o melão é docinho aí, né, não, Alfredo? Demais, é mel, aqui é mel puro, melão. Obrigadão, tchau, Alfredo, até mais. Tchau, professor Azevedo. Tchau, turma de Assis, os ouvintes de Assis que nos escutam aqui de Mossoró também, como a Diva de Brasil. Obrigado, professor. Universidade A Voz do Certo agradece e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Pessoal, vamos continuando aqui com o programa Educação Rural. A gente conversou com o Alfredo.
Deixa eu mandar aqui. A Sofia acordou agora, então mandar aquele beijão. Sofia, bom dia, tudo bem? Feliz aniversário. É a bebê do pai, tá fazendo hoje 13 anos. É a bebê do pai ainda, tá bom? Não pensa que cresceu não, tá? Ainda continua a bebê do pai. Ó, você pode ir conversando com a gente. O Alfredo já mandou aquele oi, aquele bom dia também. O Rodolfo tá ouvindo aqui. Oi, Rodolfo, tudo bem? O Rodolfo tá pedindo aqui, professor, quero saber a respeito da minha aposentadoria. Rodolfo, vou deixar aí já para você o meu contato, você vai me mandar um oi e a gente vai conversar, tá bom? Tô falando aqui hoje sempre em nome de Azevedo Segurança do Trabalho. Você que precisa fazer a questão da documentação, fazer os exames médicos admissionais, periódicos, fazer o retorno ao trabalho, o funcionário foi para o INSS, precisa voltar agora para a folha de pagamento, eu preciso integrar ele, preciso mandar ele também para o E-Social, então a gente precisa fazer também o exame de retorno ao trabalho desse funcionário. Então, é importante você ter uma empresa que é Azevedo Segurança do Trabalho. Além disso, a gente vai fazer os cursos NR10, você que é eletricista, precisa fazer o curso de NR10. Você viu, tem muito trabalho. Curso de NR10, curso de espaço confinado. Você que vai fazer agora a limpeza dos silos. É isso mesmo, você tem silos aqui na nossa região, você tem que fazer a limpeza, você vai ter que entrar dentro do silo, espaço confinado, precisa ter NR33 também. Então você pode contar com a Azevedo Segurança do Trabalho. Vai fazer a troca do telhado do silo, é isso mesmo. Então, NR35 vai precisar fazer também o curso de trabalho em altura. Então, a Azevedo Segurança do Trabalho pode ajudar você, independente da empresa. E aqui você viu que a gente falou aqui da empresa terceirizada. Muitas das vezes, o grande aglomerado ele vai contratar uma empresa terceirizada para fazer a manutenção da calha. Não vai? Vou contratar aqui para limpar a calha, para fazer a manutenção da calha. Aproveitar que agora o tempo não está chovendo, e aí eu vou fazer a manutenção da calha e vou contratar uma empresa terceirizada. Vai ter que apresentar a documentação de segurança e saúde do trabalho, o exame médico do funcionário, não deixa entrar sem na tua empresa, pessoal. Pede a ficha de registro, porque se ele sofrer um acidente na sua empresa, a responsabilidade é subsidiária, você que vai ter que arcar com a conta, não tem jeito. Então é assim que funciona. Então a segurança e saúde do trabalho são pontos fundamentais que você vai precisar colocar em prática e no dia a dia. E aí você vai contar com a gente aqui da Azevedo Segurança do Trabalho. Além disso, para o pequeno produtor rural ou para o produtor rural, a questão também do PGR-TR, Programa de Gerenciamento de Riscos do Trabalho Rural, o treinamento admissional, você que vai contratar safrista agora, vai contratar lavrador, vai contratar boia fria, vai precisar fazer o treinamento admissional, os exames médicos também dele. E você viu a novidade, a NR38, varrição. Os varredores, né? O varredor de rua precisa fazer também segurança e saúde do trabalho. A gente não tinha nada para proteger esse trabalhador. O coletor de lixo urbano mesmo, esse que corre atrás do caminhão, imagine só, trabalha, pega saco de lixo, a gente não sabe se tem pérfaro cortante ali, caco de vidro, precisa treinar ele. Então a NR também, NR38 agora, pessoal. Então você pode contar com a Azevedo Segurança do Trabalho, resíduo sólido, resíduo de hospital. Então tudo isso, varrição, pintura do meio fio, carpi, poda de árvore também. Então tudo isso está vinculado agora também com a segurança e saúde do trabalho. Mas para fazer isso, você tem que entrar em contato com a Azevedo Segurança do Trabalho. Navega aí, Azevedo Segurança do Trabalho. Lá a gente vai te passar todas as orientações. A equipe do professor vai te passar todas as orientações, tá bom? E além disso, o outro apoio cultural é o TST Online Sistemas. Tô falando para você, advogado. Preste atenção, advogado. Precisa enviar agora, teve o acordo trabalhista. Teve a centena trabalhista também, precisa enviar lá para o E-Social, o evento 2500, o advogado sabe muito bem, se ele não sabe, precisa se atualizar, hein, advogado? Precisa enviar lá para o E-Social, o evento 2500, aí você vai contar com o TST Online Sistemas. A gente vai enviar esse evento, e esse evento,
ele vai bater lá no e-social e aí sim o contador vai conseguir visualizar esse evento lá e vai gerar as guias desse processo trabalhista que teve acordo e que teve a sentença. E quais são as guias? Imposto de renda, dependendo do valor do acordo, o recolhimento do INSS, o recolhimento do FGTS. Então, advogado já precisa... Então, vai atender um cliente agora, fique atento também com a questão do e-social, porque vai ter mais esse custo, tá? Não esquece, porque depois você não fala, aí o acordo não vai chegar no e-social, o juiz não, porque o juiz vai querer as guias, o juiz vai colocar lá que eu quero as guias pagas para mim homologar o acordo, ou para... Não é assim? Você sabe muito bem. Então, para a gente fazer isso, vai precisar também enviar lá para o e-social. Então, você vai contar com a gente também do TST Online Sistemas. Pessoal, a gente vai caminhando aqui para mais um apoio cultural. Daqui a pouquinho a gente já volta. Vamos fazer a nossa oração de São Francisco de Assis. Vamos colocar o nome lá no comentário. Vai lá no Facebook, coloca o seu nome lá no nosso comentário. Vamos fazer essa oração por você. Oração sempre de agradecimento. A gente não pede nada, pessoal. A gente só agradece mesmo, porque um dia bonito desse. Ouvinte, tudo bonito ouvindo a gente, né? Os nossos apoios culturais. A rádio chegando cada vez mais longe. A gente transmitindo por Facebook, aplicativo, 92,1 pelo rádio. Pessoal, coisa maravilhosa, né? Então a gente só tem mesmo a agradecer, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos apresentando o programa Educação Rural, do plantio à colheita. Escuta FM 92,1. 92,1. Apoio Cultural. Exames admissionais, periódicos, retorno ao trabalho e demissionais. Atendemos Palmital e região. Vamos até sua empresa para a realização dos exames médicos. E mais, PGR, LT-CAT, PCNSO e PGR-TR. Treinamentos NR10. Trabalho em altura e espaço confinado. WhatsApp 18 996 06 8275. Melo Peixoto 971. Próximo ao Supermercado Zanetti. Azevedo Segurança do Trabalho.com.br. Todos os sábados, a partir das 8 da manhã, pela Escuta FM 92,1, programa Educação Rural, com o professor Azevedo. Dicas para trabalhadores e produtores rurais, aposentadoria rural, comercialização, segurança do trabalho e muito mais. Programa Educação Rural, todos os sábados, às 8 da manhã, pela Escuta FM. Rádio Escuta FM 92,1 MHz. Voltamos a apresentar Programa Educação Rural. A roda do trator não pode parar. Opa, pessoal, bom dia, voltamos, em cima da pinta agora, 9h42, anota aí, em cima da pinta, 9h42, já nossa oração de São Francisco de Assis, vai colocando o seu nome aí. Rodolfo, anota o WhatsApp, hein, o WhatsApp do escritório do professor, passei o meu aí também, e agora do escritório do professor, você que precisa de uma assessoria para aposentadoria, produtor rural. Então você me manda um oi que a gente vai conversar, tá bom? O WhatsApp lá do escritório, DDD 18, fico na cidade de Palmital, DDD 18 99606, anota aí, DDD 18 99606 8275. Então, repetindo, DDD 18 99606 8275 é o WhatsApp do escritório do professor. Então a gente pode te ajudar lá na questão da aposentadoria também, principalmente você que trabalha, né? Você que trabalha por conta própria, boia fria, produtor rural, pequeno produtor rural, precisa sim se aposentar, precisa organizar a sua documentação e aí, é claro, você vai poder contar com a gente. Lembrando que a agricultura, principalmente a agricultura de subsistência, esse é um ponto fundamental. O que é agricultura, professor, de subsistência? É aquela
ali das pequenas propriedades rurais que você produz para a sua subsistência ou produz ali para vender numa feira. Então é assim que funciona. E essas pessoas elas fazem produção em baixa ou em média escala, dependendo. São diversos agricultores que eles vendem, eles consumem a sua produção e a gente não pode esquecer que eles têm vários direitos. E o direito, é claro, o direito é se aposentar. Então esse é um ponto fundamental que o pequeno produtor rural, ele precisa ficar atento, que ele tem direito também a se aposentar. E isso serve também para o lavrador, para a lavradora, que é o boia fria, aquela pessoa que está ali na lida, no dia a dia. Ela também precisa se aposentar. Então, quando a gente fala disso, e hoje a gente tem pouca assistência, né? Principalmente assistência para ajudar a pessoa, né? Porque se fala muito da aposentadoria urbana. Então, porque a urbana, a pessoa tem ali a sua carteira de trabalho, que é muito tranquilo, né? Que é fácil ela verificar a questão da sua contribuição. Mas e o pequeno produtor rural, o pequeno lavrador, o boia fria, como que ele faz? E é essa pessoa que a gente precisa ficar atenta e para poder ajudar ela também. Então isso daqui é muito interessante a gente começar a organizar. Então o programa de hoje eu falei muito de organização e você que precisa fazer um planejamento, você que está assistindo a gente também pelo nosso Facebook, você vai precisar fazer um planejamento, principalmente você que é pequeno produtor rural. Então não tem jeito, vai ter que se organizar, fazer um planejamento. Porque, pessoal, a dificuldade quando chega lá no escritório do pequeno produtor ou do boia fria é a parte de documentação. A gente precisa comprovar essa parte de documentação. Muitas das vezes a pessoa fica lá anos e anos tentando aposentar e se não tiver a documentação, a organização, fica difícil. E o que a gente acaba deparando também, que esse pequeno produtor ou esse lavrador, esse boia fria, ele confia muito lá no seu sindicato rural e deixa a documentação lá. Não pode. A documentação tem que ficar com você, trabalhador. A documentação sim. Então, na hora que você chegar lá no escritório, conversar com a equipe do professor, a gente vai... Não é querendo fazer uma burocracia, não. A gente vai conversar, é uma questão ali para... Quanto mais documentos, melhor para fazer o requerimento da sua aposentadoria. Você que trabalha na roça, não tem jeito, é a documentação. Ah, professor, mas a documentação deixei no sindicato, vai ter que ir atrás. Não tem jeito, pessoal. E precisa organizar. Você precisa, vou até falar aqui, vai ter que ter um esforço individual seu. É isso mesmo. A gente pode te ajudar? Pode. A gente vai poder sim te ajudar, mas o esforço individual para você ir atrás dessa documentação é seu. Então esse é um ponto fundamental também. Outro ponto que a gente acaba analisando, e é claro, né, pessoal, é a questão dos benefícios. Tem vários caminhos no INSS, não é só aposentadoria. Então a gente precisa nós temos vários caminhos. Um exemplo, você acha que a pessoa que se acidentou, trabalha na roça, não tem direito ao auxílio-doença? Ou a pessoa que, a mulher ficou gestante, não tem direito ao salário maternidade? Claro que tem, mas para isso você precisa ir atrás. O INSS não vai atrás de ninguém. Esse é um ponto fundamental também. Então a gente precisa correr, ir atrás para verificar as possibilidades de benefícios que o pequeno produtor rural ou até mesmo a lavradora, o boia fria, ele vai ter. Então esses são pontos fundamentais. Outra dúvida que chegou aqui do ouvinte, professor, mas e o registro em carteira? Como que funciona? Precisa também os produtores rurais e você, boia fria, registro em carteira. Professor, mas aqui não registra. Então tem alguma coisa que não está fechando, precisa registrar.
não tem jeito, não dá para você trabalhar sem você ter o seu regime em carteira, tá bom? Então esse daqui é um ponto fundamental também. Outra coisa que as pessoas estão perguntando, professor, mas e a aposentadoria? A programada, eu já falei, você vai trabalhando, você vai fazendo lá os seus 15 anos de contribuição, em caso de mulher, 20 anos de contribuição, caso do homem. Essa daí é um requisito para benefício da aposentadoria programada. Estou falando aqui do lavrador, da pessoa que trabalha na roça. Então, no mínimo, a gente vai ter que comprovar lá a contribuição, tá bom? No mínimo, nós vamos ter que comprovar a contribuição. A carência que o INSS deixa são as 180 contribuições. Então, tenho 180 contribuições, deu 15 anos, tenho 62 anos de idade, sou mulher. Ótimo, ótimo. Vamos tentar, né, pleitear a aposentadoria também para o INSS. Agora, trabalho na roça. Olha a diferença em trabalho na roça. Sou boia fria, sou pequeno produtor rural, sou mulher, tenho 57 anos. Você viu de 57 para 62? Já tem diferença. Então, talvez você tenha 57 e já consegue comprovar que você trabalhou na roça. Aí é um ponto legal. Vamos também pleitear a sua aposentadoria. É legal, tá bom, mulher? Daqui, mulher. E o homem? 60 anos. O lavrador, o boia fria, o pequeno produtor rural, você viu, já é diferente. O urbano é 65 anos porque o urbano tá organizadinho, tem a CLT, tá tudo ali organizado. Mas na roça, se eu for homem, tenho 60 anos de idade e trabalho na roça, dá para comprovar? Ótimo, vem também, vamos atrás, pessoal, vamos buscar o seu direito. Isso daqui é muito legal, é muito interessante. Agora, tudo isso daqui eu tô falando porque a gente precisa pontuar, verificar o dia a dia, buscar a documentação e para pleitear a sua aposentadoria rural, tá bom? Como que eu faço, professor? Você vai entrar em contato lá com o escritório do professor, a gente fica na cidade de Palmital. Tem muito trabalhador rural na nossa região, mas são milhares de trabalhadores rurais que estão ali, assim, não conseguem os seus direitos. E são inúmeros os direitos. Pessoal, vou pegar aqui uma aposentadoria por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria lá por invalidez. Sofreu acidente de trabalho. Será que você não tem direito a essa aposentadoria? É isso mesmo. Anota aí, hein? Sofri um acidente de trabalho lá na roça. Será que você não tem direito à aposentadoria? Talvez já tá perdendo dinheiro. Ó, eu conheço aqui a pessoa que sofreu mesmo um acidente. E assim, independente da lesão, se a lesão é aparente, física, eu tô falando, o que é uma lesão aparente física? Perdeu o dedo. Nossa, é aparente física mesmo. Então a pessoa não tem um dedo, perdeu uma mão, então é aparente física. Mas eu trabalho na roça, eu tô lá me esforçando ainda, mas eu não fui buscar meus direitos porque falaram que não tem direito. Não, tem sim, e pode ser que tenha até direito à indenização do patrão. Olha só, hein, pessoal, tem muita coisa por aí, hein? Vamos ficar atento. Vamos ficar muito atento com essas coisas. E se não for aparente, o que é uma lesão não aparente? Aquela ficar sempre, né, batendo a enxada, carpino, e deu dor nas costas. Foi lá, o médico falou, você não tem mais condição. Parou, não tem mais jeito. Vamos ter que ir no INSS, mas mesmo assim você está insistindo, você está batendo a enxada no chão com dor nas costas. Não pode, pessoal. Talvez você tenha direito a uma aposentadoria por antiga invalidez, agora aposentadoria permanente, tá bom? Então, tem muita coisa. Ó, a gente vai agradecendo aqui todo mundo que participou hoje no programa muito legal, a gente só tem mesmo a agradecer o pessoal que está sempre navegando com a gente, o pessoal lá no Facebook também, o pessoal lá pelos 92,1 e também pelo aplicativo da rádio. A gente vai agora aqui com o nosso momento de oração especial com você. Momento de fé. Vamos orar e agradecer.
Pessoal, bom dia a todos. Ó, em cima da pinta agora 9h54. A gente só temos a agradecer a semana maravilhosa, a semana abençoada. Agradecer também minha filha fazendo mais um ano de aniversário, porque ela falou, pai, tem que falar aí, ó, eu tenho que falar porque é ouvinte fiel, né? E o ouvinte fiel, você sabe, né? Mãe, esposa, filha e o filho são os ouvintes fiéis. Então a gente tem que sempre agradecer os ouvintes fiéis. E é claro, você também que é ouvinte aqui da Rádio Escuta, acompanha a gente o dia todo, a gente só tem a agradecer. Os apoios culturais também, você que está chegando, colocando aí o seu apoio junto com a gente aqui na rádio, só temos a agradecer também. Se você tiver uma oferta, quiser que a gente fala, manda aqui pra gente, a gente fala, a gente comenta aqui, você que está fazendo o apoio cultural. Professor, quero fazer o apoio, como que eu faço? Manda aquele oi lá para nós, no DDD 18 3323 6773. Só temos a agradecer. E você que deixou o seu nome aqui na nossa oração de São Francisco de Assis, vamos fazer junto e já pedir mais uma semana abençoada, que você consiga atingir tudo que você quer, tudo mesmo, tudo. E se não for agora, pessoal, vai ser já já. Então, Senhor, fazer de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve amor. Onde houver a ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Onde houver a dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver o desespero, que eu leve a esperança. Onde houver a tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver as trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procurai mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. E repita comigo em voz alta aí na sua casa, você que está bem ouvindo a gente no carro, tá? Pois é dando que se recebe. Mentaliza, bota isso em prática no dia a dia, pessoal. Pois é dando que se recebe. É sempre agradecer. Quanto mais você agradecer, mais você vai receber. Perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Tchau, tchau, pessoal. Ótimo final de semana. Você que acompanhou a gente pelo Facebook, a gente só tem mesmo a agradecer. Tchau, tchau. Até o próximo sábado. Você também aqui dos 92,1. Tchau, tchau, pessoal. Você acompanhou pela Escuta FM. Programa Educação Rural, com o professor Azevedo, que vai ao ar todos os sábados a partir das 8 da manhã.